Mas hoje a gente vai falar sobre inflação no Brasil, um tema muito importante. O professor Valcir é um dos grandes profissionais, né, que fala sobre esse assunto, professor de economia da Universidade Positivo, e ele vai esclarecer muitas dúvidas. Mas ele que é professor de economia da Universidade Positivo e conversa com a gente hoje sobre inflação no Brasil. A gente vai entender melhor por que, né, a Curitiba está entre as 8 cidades com maior inflação no Brasil, por que a inflação no Brasil aumentou tanto. Dados divulgados pelo IBGE nos últimos 12 meses mostram que a inflação oficial do país já bateu 9,68%. Meu bom dia, professor Valcir, muito obrigada pela sua generosidade, né, disponibilidade em conversar com o ouvinte e evangelizar nessa manhã. Professor, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Um bom dia aí para vocês e para todo mundo que está ouvindo. Professor Valcir, quando a gente fala, né, que os dados divulgados pelo IBGE no último ano mostram uma inflação oficial do país em 9,68%, em cidades brasileiras, 8 delas, né, esse índice já ultrapassou os 10%, a gente está falando de inflação, mas muita gente ainda não entende. Vamos começar explicando o que é a inflação, professor. Muito bem. Bom, a inflação, na realidade, ela é um fenômeno natural econômico, né? Nós esperamos que haja uma pequena inflação, normalmente, em todas as economias. Como que a inflação acontece? Ela é um desajuste entre oferta e demanda. Então, na realidade, o dinheiro que existe na economia, ele não vale o que vale, né? O valor das coisas não está no dinheiro, sim nos produtos que estão produzidos. Então, se por acaso nós dobrássemos o salário das pessoas, por exemplo, dobrássemos a quantidade de dinheiro na economia, a única coisa que aconteceria era a desvalorização desse dinheiro para que houvesse um equilíbrio ali entre o que existe na economia efetivamente, a oferta, e o que as pessoas estão querendo comprar, a demanda. Então, sendo a inflação esse desajuste, ela é um desequilíbrio de preços que faz com que haja um aumento generalizado em todos os preços na economia. Aí nós temos dois tipos de inflação. Esse exemplo que eu dei é a inflação de demanda, que é quando vem de um aumento no consumo das pessoas e em desajuste a quantidade de produtos que existe, e a inflação de oferta, que é quando um produto de oferta muito utilizado, como petróleo, energia elétrica, encarece seu preço, que faz com que todos os custos na economia aumentem também. Uma coisa depende da outra, né? Para a gente simplificar um pouco assim, professor, para a gente entender melhor. A economia vai depender de tudo isso também, né? Do que as pessoas querem e precisam. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. E esse ajuste ele não é simples, né? Porque imagina, você tem um aumento na demanda e o setor de investimentos precisaria prever o que a demanda vai querer comprar, né, num determinado momento, para produzir exatamente a mesma quantidade. Então, por isso que um pequeno desajuste é esperado e ele não faz nenhum mal. Toda a economia ela já é indexada para anualmente ajustar contratos, ajustar preços. Então, uma pequena inflação ali que não passe de 2 dígitos acaba ficando sob controle. A questão é quando essa inflação se acelera para mais do que isso. Aí causa vários problemas. A gente fala também aqui, né, segundo os dados do IBGE, que 8 cidades brasileiras, esse índice que o Brasil está ali em média de 9,68%. Em 8 cidades já ultrapassou os 10%. E 10%. E Curitiba está entre as capitais com maior taxa, que é de 12,08%. Daí vem Rio Branco, né, Campo Grande, São Luís. O que faz com que algumas capitais tenham essa inflação um pouco mais alta e, por exemplo, o Rio de Janeiro está com ela abaixo do índice nacional, né, do índice do Brasil? Por que isso acontece, professor? O índice de inflação, ele na realidade é um pouco até arbitrário, né? Porque o que depende o IPCA? Na realidade, para fazer o cálculo da inflação, utiliza-se uma cesta de consumo que é baseada naquilo que é consumido por aquela população, e essa cesta de consumo é que tem esses preços acompanhados. Então, Curitiba tem uma cesta de consumo que acaba ponderando muito mais para essas coisas que nós tivemos aumento, como habitação, transporte, gás de cozinha, serviços, né? E todos esses aumentos estão relacionados a essa cesta de consumo. Mas em termos médios, a inflação é preocupante justamente por isso, né? Porque ela não se dá em um lugar ou outro lugar, apesar das diferenças percentuais, nós vemos que a inflação está acelerando no país inteiro.
Certo. O dólar, a gente pode falar que ele é a moeda mundial e tudo também gira em torno dele. Por isso a gente sente também essas variações aqui no nosso país? Perfeito. O dólar, como moeda mundial, ele tem essa mesma questão que o real tem, né? Ele também não é uma moeda que tem um valor em si, ela é baseada na quantidade de produtos que existe, é baseado na economia americana. Então, se o dólar está mais forte do que o real, significa que o real está desvalorizando frente ao dólar. Então, o que se esperaria, né? Num cenário perfeito, que a nossa moeda fosse desvalorizando com o tempo, porque esse é um fenômeno natural, né, que vai acontecer, e o dólar desvalorizando também no mesmo sentido. Mas a partir do momento que o dólar começa a desvalorizar numa taxa menor do que o real, faz com que os produtos internacionais, seus preços relativos, acabem ficando mais baratos do que o nosso, né? Na verdade, mais caros, né, para o brasileiro. Para eles, acaba ficando mais barato o nosso produto, porque a nossa moeda está desvalorizada. Então, isso gera um desajuste em toda a economia, porque imagina os agentes tomando decisões baseado nos preços internacionais, em termos de custos internacionais, e a moeda tendo essa diferença, né, essa defasagem entre o valor nacional e o valor internacional. Então, é aí que a gente observa também a desvalorização da moeda nacional. Entendido. Professor, a inflação e a política monetária, elas andam juntos? E claro, se o senhor puder explicar um pouquinho para a gente, o que seria essa política monetária, né? Bom, o papel do governo, quando faz políticas econômicas, seja política fiscal, seja política monetária, é tentar fazer com que esses ciclos econômicos, que, como eu disse, eles são naturais, então você tem períodos que o desemprego acelera, tem períodos que o desemprego é menor, a inflação acelera, a inflação é menor, o produto aumenta, o produto diminui, mas nós sabemos que esses ciclos eles podem ser bastante profundos, tanto em termos de recessão, quanto em termos de economia superaquecida. Então, o papel da política econômica é colocar esses indicadores dentro de níveis desejados pelo governo. A política fiscal está relacionada aos gastos do governo, então, quando estamos falando de impostos, aumento e redução, aumento dos gastos do governo, estamos falando de política fiscal. E quando estamos falando de moeda, oferta monetária, estamos falando de política monetária, que é a política executada pelo Banco Central. Então, por que a política monetária e a inflação andam juntas? Porque a inflação é o indicador da desvalorização da moeda. E um dos principais objetivos do Banco Central é manter a estabilidade da moeda. E a ferramenta mais famosa, né, mais utilizada pelo Banco Central para isso, é a taxa de juros. Como funciona? Se eu aumento a taxa de juros, o que eu estou dizendo? Né? Eu estou dizendo para os bancos, olha, está caro o dinheiro, está caro emprestar dinheiro. Então, os bancos vão emprestar menos, vão cobrar uma taxa mais cara, isso faz com que as pessoas consumam menos, e o fato das pessoas consumirem menos, isso desacelera uma inflação de demanda, por exemplo. E o contrário também é verdade, né? Se por acaso a economia não estiver suficientemente aquecida, o Banco Central pode baixar a taxa de juros, estimular as pessoas a gastarem mais, gerarem financiamentos, a sociedade fazer investimentos, e isso faz com que a demanda aumente e, mais uma vez, gere esse ajuste econômico. Muito interessante. Como é bom, né, quando a gente entende um pouquinho mais como as coisas acontecem, porque, infelizmente, né, professor, a gente sabe que o brasileiro, né, falando de forma geral, a gente aprende pouco isso, né, talvez até uma questão de começar a ensinar desde muito pequenininho, né, essa questão da economia, como ela funciona. Na sua opinião, como professor, isso seria algo ideal, a gente ter nas escolas lá, né, dentro do currículo escolar, desde a primeira série, algo que explique realmente, né, já para as crianças, como funcionaria isso? Isso poderia ajudar o nosso país de alguma forma? Olha, eu sou uma pessoa super suspeita para falar isso, né? Como economista, como professor, e gosto muito da minha profissão. Mas a economia, ela está em tudo, né? As pessoas, em geral, inclusive os alunos universitários, eu percebo que eles não têm uma ideia, na verdade, do que é um economista. Eles imaginam um economista como aquela pessoa engravatada que trabalha nos bancos. Sim. E, na verdade, essa é só uma parte, né, da economia. A educação financeira, ela deveria vir desde cedo, porque estamos desde cedo administrando recursos. Uma família, quando tem uma certa receita de vinda da sua renda e precisa decidir se vai gastar com isso, se vai gastar com aquilo, isso é economia. Então, eu acredito, sim, que a educação financeira, quanto mais cedo na escola for ensinada, melhor, e
que isso faria uma grande diferença, sim, porque um dos grandes problemas do país é o endividamento. E a maior parte do endividamento não vem de questões como perder uma renda de uma maneira surpresa. Na verdade, vem de um mau planejamento, vem de uma má percepção do que é o dinheiro, do que são os investimentos, de como você pode fazer o seu dinheiro render mais. Ou essa ideia de que pagar juro para o banco não é uma coisa normal. E a sociedade tem uma ideia de que você atrasa ali um dia da conta de luz, da conta de água, você paga ali um jurinho e está tudo bem. E não está tudo bem. Na verdade, a gente deveria virar para o outro lado, né? No lado em que nós temos dinheiro sobrando e deixamos esse dinheiro nos investimentos para que esse dinheiro cresça para nós como consumidores também. É verdade, educação financeira é importantíssimo. Professor Valcir, eu peço uns minutinhos, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas já despertou aqui a curiosidade também no nosso ouvinte evangelizar, tem perguntas chegando. Depois do intervalo a gente volta a conversar hoje com o professor Valcir Soares Júnior, ele que é professor de economia da Universidade Positivo e conversando com a gente nessa manhã sobre inflação, né? O poder de compra, dinheiro, como é que é a questão dos juros, tudo mais. E é importante a gente saber um pouquinho sempre mais sobre isso. Agora, 9h15, a gente vai para o intervalo. Eu volto já. E 20, muito obrigada a você que segue na sintonia. Hoje converso com o professor Valcir Soares Júnior, ele que é professor de economia, a gente falando sobre inflação. Professor Valcir, como é bom a gente despertar, né, o interesse das pessoas. E o Anderson, da cidade de Monte Sião, em Minas Gerais, está nos ouvindo. E ele gostaria de perguntar por que os produtos têm tanta valorização, tanta alta, enquanto a valorização ao trabalhador, ao salário, não conseguem acompanhar esse ritmo? É um problema empresarial, cultural, político? Bom dia, Anderson. Obrigado pela sua pergunta, uma pergunta bem interessante. É importante enxergar a inflação não como uma valorização dos produtos, porque nós não estamos tendo um aumento no valor desses produtos, um aumento nos preços, e tem uma diferença aí, uma pequena diferença, mas a gente pode enxergar a inflação como a desvalorização da moeda. Então, na verdade, o desajuste é que os nossos salários são atualizados de uma maneira muito mais lenta do que os preços na economia, porque os salários, eles são indexados. Como eu falei, anualmente há esses reajustes, né, tanto salariais quanto de preços, mas é muito mais fácil para a pessoa que está, por exemplo, gerenciando um supermercado, fazer uma alteração num determinado mês num produto, porque a inflação subiu lá 0, alguma coisa por mês, do que um salário ser atualizado mensalmente por causa da inflação, justamente porque o dissídio, que é essa atualização dos salários, acontece anualmente. Então, realmente, é um problema, sim, né, o fato de que os salários eles acabam desacelerando. É por isso que, anualmente, nós temos, além do dissídio, aumentos no salário mínimo para tentar incorporar esse aumento da inflação. Nos últimos anos, a inflação não tem sido ultrapassada, né, nesse reajuste, então o salário real realmente tem caído. E o problema é um problema bastante complexo, né? Não dá para a gente culpar, não é uma questão cultural, né? Não é uma questão que as pessoas decidem subir os preços, os comerciantes percebem os seus custos subindo e eles acabam subindo o preço também. Agora, é um problema que tem várias frentes. A inflação brasileira, por exemplo, ela está relacionada também à desvalorização cambial, ela está relacionada à crise energética, ela está relacionada ao preço das commodities, que também está relacionado à questão cambial. Então, são muitas coisas que podem acontecer. Claro que a política econômica tem um papel primordial nisso, né? Uma política econômica bem feita é uma política que vai cumprir o objetivo da moeda não se desvalorizar, mas é muito complexo tentar associar esse problema da inflação a uma só causa, né? Realmente existem várias causas que estão interrelacionadas. Professor, a Salete lá de Cascavel, eu acho que ela faz a pergunta que todos nós, né, em algum momento da vida, já fizemos ou fazemos ou iremos fazer. Ela diz assim, que ela tem dívidas atrasadas, né? E ela não consegue pagar, todo mês falta. O que a gente poderia falar para essas pessoas que tentam, né? Estão querendo arrumar a vida financeira, deixar tudo em dia, colocar as contas atrasadas, né, em dia, mas simplesmente não conseguem. Porque a gente entende também, né, com a questão da pandemia, a gente já vai falar sobre isso também melhor, mas nesse caso da Salete de tantos brasileiros, existe uma saída, professor?
Oi, Salete, existe sim uma saída, mas é uma saída de sacrifício, né? A primeira questão que se diz quando estamos falando de se ajustar financeiramente é viver um degrau abaixo. Então, se você recebe R$2.000, você precisa viver como se recebesse R$1.500. Se você recebe R$3.000, você precisa viver como se recebesse R$2.500. Para que sempre haja essa folga, né? A gente tende a gastar tudo e quando a gente olha para a conta, o dinheirinho está lá, pensa, bom, eu estou podendo fazer esse gasto aqui, eu estou podendo gastar um pouco mais, eu estou podendo viajar, quando na verdade esse dinheiro que nós temos guardado é um dinheiro para o futuro. Então, construir uma reserva de emergência é muito importante. Todo brasileiro deveria ter de 6 meses a 1 ano do seu custo mensal guardado no banco, né, num rendimento de renda fixa e que seja seguro e que seja de liquidez diária para que ele possa retirar assim que puder, para que haja uma segurança. Mas nós sabemos que não é a realidade do brasileiro, né? O grande problema é que sempre tem um imprevisto, se perde o emprego, não se recebe o tanto que acha que deveria receber, os preços se aceleram, como o que a gente está conversando hoje. Então, para quem está endividado, a primeira questão é tentar renegociar essas dívidas trocando juros altos por juros menores. Um dos grandes vilões da dívida das famílias brasileiras é o cartão de crédito. Sim. Os juros do cartão de crédito e os juros do cheque especial são juros absurdamente altos. É um pecado financeiro absurdo você gastar o seu dinheiro e fazer um parcelamento das contas do cartão de crédito. Então é preferível que você faça um empréstimo a juros menores, cubra esse rombo do cartão de crédito ou do cheque especial, assim você estará com uma dívida mais barata. E claro, né, tentar reduzir essas dívidas nesse sentido de renegociação. E uma coisa que muita gente não fala, e aí, Salete, é só entre eu e você aí, ninguém está ouvindo a gente, os bancos, quando eles fazem dívidas, né, os bancos, as financeiras, as lojas de roupa, já existe um percentual ali que é um seguro pago pelos bancos, pago pelas financeiras, dentro daquilo que você compra. Então, na realidade, um certo percentual de inadimplência, o setor de financiamento já conta com isso. O que isso quer dizer? Que quando a Salete deixa de pagar a dívida dela, essa dívida é vendida para outro lugar. Então, na verdade, a loja de roupa onde a Salete fez a compra já recebeu esse dinheiro, já se desfez da dívida, e é por isso que a gente recebe aquele monte de telefonemas de empresas financeiras estranhas tentando negociação. E o que é interessante disso? Nessa negociação, uma dívida que era 1.000, ela é vendida, por exemplo, por 200. Então, se a empresa ligar para a Salete, falar, Salete, tem uma proposta aqui por 205, para a empresa, esses 5 já está no lucro, porque ela comprou uma dívida que esperava-se que não ia pagar. Então, para quem já está nessa situação de dívidas altas, vá com poder de barganha, tente negociar, lembre-se dessa característica, que nessa negociação, às vezes, você consegue reduzir sua conta em 50%, 80%, porque a maior parte das vezes, a grande parte da dívida se trata de juros, e juros muitas vezes abusivos. Sim. Então, é uma dica bastante interessante para tentar sair das dívidas. É muito interessante, professor. Eu confesso que é uma novidade para mim, porque eu sempre pensei nisso. Por quê, né? Se a gente deve lá 2, 3 mil reais, alguém liga, olha, vamos quitar por 105. Mas como assim, né? Bondade não é, né, professor? É uma negociação e é interessante. Por isso essa reserva mensal também é tão importante, porque quando surge essa oportunidade, e a gente sabe também, né, que tem os feirões aí para o limpa-nome, né, tudo isso, e com descontos que vão até 90%, e é essa a hora de aproveitar, né, professor? Colocar em dia tudo que puder. Professor, a gente falou sobre a pandemia. As incertezas em relação à volta, né, do contágio da Covid, essa falta de clareza de plano de vacinação, porque a gente avançou, graças a Deus, né, a população tem sido vacinada, mas a gente ainda está vivendo a pandemia, né, não foi decretado o fim dela, a gente ainda tem incertezas para o futuro. Isso afeta de que forma, né, digamos assim, o ritmo da economia para o próximo ano? Vamos pensar já 2022. Essa é uma questão que ela parece não muito importante, né? Quando a gente pensa em termos assim, de expectativa, do que as pessoas esperam do país, a gente não consegue muitas vezes enxergar qual é a relação que essas coisas mentais, psicológicas têm a ver com as questões reais, né? Como produto, desemprego, inflação. Mas na realidade,
e eu vou dar um exemplo nesse sentido de como o governo está tentando combater a inflação. A nossa inflação está ligada à desvalorização da moeda. Então, quando o Banco Central sobe a taxa de juros, além de subir a taxa de juros para os brasileiros, o que ele está fazendo? Ele está dizendo para os investidores de outros países, olha, o meu juro aumentou. Então, se vocês trazerem seus dólares para cá e comprarem nossos títulos, esses títulos vão pagar para vocês um retorno maior, porque o juro é pago, né? Como se nós fizéssemos um empréstimo em dólar do investidor internacional. Como os dólares entrarão no nosso país e o valor do câmbio é justamente o valor do real frente à quantidade de dólares que nós temos na economia, então tudo que tem bastante fica barato. Se entra dólar na economia, o dólar fica barato, e aí a nossa moeda acaba ficando valorizada. Só que a grande questão é que, por mais que nós estejamos aumentando os juros, nós não estamos percebendo esse efeito. E justamente por causa da questão das expectativas. Então, no cenário internacional, o Brasil está sendo visto com olhos muito ruins, seja pelas questões ambientais, seja pela questão fiscal, seja pela questão inflacionária. Então, você aumenta os juros, o que encarece a moeda aqui dentro do país, justamente no momento de crise em que não deveríamos ter um aumento dos juros, e o efeito que seria o efeito interessante, esperado, a valorização da nossa moeda, não acontece porque os investidores estão olhando para o Brasil com um certo temor, interesse, dúvida, né? Isso, dúvidas, né? Achando que a economia pode quebrar, porque assim, nós estamos aqui dentro e temos todas as inseguranças, né? Imagina para o investidor que ouve falar do Brasil lá longe, com taxas de juros altas, mas não coloca o dinheiro lá porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? O governo toda hora muda de direção. Então esse é um problema, né? Nós precisamos de estabilidade econômica para que as políticas também funcionem de maneira melhor. E temos essa capacidade, né, professor Valcir? Um país tão grande, tão rico, a gente tem essa capacidade de mudar esse cenário, né? Sim, é uma tristeza muito grande ver um país desse tamanho, né? Um país com pessoas tão capacitadas, um país com tantos recursos sofrer economicamente desse jeito, tomar decisões da maneira que toma, sabe? Mas eu também sou bastante otimista e espero que para frente a gente consiga melhorar. É por isso que o slogan do nosso programa é esse, sabe, professor? É combatendo a injustiça e anunciando a esperança, que sempre haverá. Eu preciso fazer mais um intervalo, mas gostaria de voltar com a sua participação, porque tem mais perguntas por aqui, pode ser? Pode ser. Agora, 9h31, hoje converso com o professor de Economia, professor Valcir Soares Júnior, a gente falando sobre a inflação, né, sobre essa questão de como anda o nosso país economicamente. Você participando, deixando o nosso diálogo ainda mais interessante, no 419-8891-1060. É rápido o intervalo, voltamos já. 9h39, hoje converso com o professor Valcir Soares Júnior, ele que é professor de Economia. E professor Valcir, eu recebi uma mensagem aqui da Isabel, aqui do Boqueirão, do bairro Boqueirão, em Curitiba, e eu acho bem necessária a partilha dela, até porque ouvindo aqui, né, no intervalo, ela provavelmente vai inspirar muita gente. Vamos ouvir, por favor. Oi, Flávia, bom dia. Estou ouvindo o teu programa, gosto muito. Eu sou uma senhora de idade hoje, criei meus filhos, 3 filhos sozinho, estudei e nunca dependi de ninguém, de família, de pai, de ninguém financeiramente. Sempre fui assalariada. E hoje eu vivo com o meu salário, que é essa fortuna do governo, né, de aposentada, mas eu vivo bem, graças a Deus. Compro meus remédios, faço as minhas coisas. Meus filhos não me pagam nada, não me dão nada porque eu não preciso. E quando eu preciso, eles, mãe, você tem que pedir quando preciso. Não preciso de nada, preciso de paz, né? E sempre consegui guardar um dinheirinho. Tenho um dinheirinho guardado, não é muito, mas eu tenho. Eu queria saber como que eu poderia, assim, para me investir mais um pouquinho. É difícil com um salário de 1.100, mas eu gostaria de saber o que o professor fala aí. Para mim, eu sempre estou procurando alguma coisa. Lógico que eu não posso investir muito, né?
porque um salário de 1.100. Mas eu gostaria de saber. Muito obrigada, Flávia. Eu sou do bairro Boqueirão. Eu sou a Isabel, tá? Obrigada. E aí, professor Valcir? Que legal. Bom dia, dona Isabel. Achei muito interessante a mensagem da dona Isabel. Eu acho que é esse o espírito mesmo, né? Não importa o quanto você ganha, importa é o que você consegue fazer com esse dinheiro, administrar esse dinheiro. E como ela falou, né? Sempre estudei, sempre coloquei. Então, assim, ela fez investimentos na vida dela, né? Nela mesma, e está colhendo os frutos dessa estabilidade financeira agora, podendo falar em investir, o que é muito legal. Uma coisa que ela perguntou, que eu acho que é uma dúvida também assim, bastante recorrente, é que as pessoas têm a ideia de que para ser investidor você tem que ter rios de dinheiro, né? E aí ela falou várias vezes, não, eu tenho um pouquinho, eu guardei, meu salário é X. E na verdade, você pode começar a investir com R$5, R$10, então não existe essa obrigação, sabe? Então qual seria uma regrinha básica para a gente pensar em investimento? Primeiro, aquela que eu disse anteriormente, ter esse dinheiro de uma reserva de emergência de 6 meses a 1 ano do seu custo mensal num lugar de renda fixa e que seja de liquidez diária. O que isso quer dizer? É um dinheiro que está lá, está rendendo, não rende muito porque você pode tirá-lo a qualquer momento, mas todos os dias ele rende um pouquinho. A primeira coisa que a gente precisa eliminar dessa cartilha de investimento é a poupança. Porque a poupança, na realidade, em alguns momentos você acaba perdendo dinheiro deixando lá na poupança, né? E aí, qualquer conta dessas novas fintechs que está saindo, esses bancos novos, né? Eu não vou citar nomes, mas assim, tem vários famosos que só de deixar o dinheiro na conta, ele já está rendendo 100% do CDI. De uma maneira assim, bem grosso modo, 100% do CDI é pagar o que a taxa Selic está pagando. Então, esses aumentos da taxa Selic, que estão aumentando o custo para quem está sendo financiado, na verdade, está aumentando o retorno daqueles que estão guardando. Então, é como se nós passássemos para o outro lado, né? O lado que recebe. Então, esse dinheiro de reserva de emergência, eu recomendo deixar numa conta dessas, que paga mais do que a poupança, mas que tem liquidez diária. Cumprir os 6 meses, 1 ano de reserva de emergência e ainda tem dinheiro para investir, aí você pode pensar em coisas de mais longo prazo. Então, a primeira coisa é abrir conta numa corretora. E não é difícil. Hoje em dia você faz tudo por aplicativo, manda os documentos, tudo por foto, isso é aprovado e você faz todas as decisões ali pelo aplicativo. Você transfere como se estivesse fazendo um depósito para sua própria conta e ali dentro você escolhe. Aí tem várias opções. A regra básica é, quanto mais tempo você deixa o dinheiro, maior o retorno. Então, por exemplo, a dona Isabel, ela quer deixar o dinheiro para 10 anos e ela gostaria de se proteger da inflação. Então, tem lá títulos públicos do governo que pagam um juro e mais o IPCA. Ou seja, se a inflação subir para 15, ele vai pagar esse juro mais o 15. Se a inflação cair para 10, paga o juro mais o 10. Então, o juro dessa pessoa está garantido, né? Ela tem um juro real garantido. Então, acho que para a dona Isabel a dica é essa, olhar para títulos de mais longo prazo, pode ser também de 6 meses, pode ser de 1 ano, aí de acordo com o que ela achar que vai precisar do dinheiro no médio e longo prazo. Muito bom, e assim acabou respondendo também a pergunta de mais pessoas que justamente perguntaram sobre isso, né? A questão da poupança, e como o professor falou, poupança hoje então não é o ideal, digamos assim, né, professor? Sim, e uma coisa interessante de dizer não tenham medo de investimentos em bancos. A única coisa que você precisa buscar é se existe lá um selinho do FGC. O que é o FGC? Fundo Garantidor de Crédito. Esse selinho, ele tira todo o risco de um banco. Então, digamos que o banco, eu coloquei o dinheiro, o banco quebre. Mesmo que esse banco quebre, eu tenho direito a receber até 250 mil por CPF, por banco, dessa associação. E mesmo os bancos, essas fintechs pequenininhas, que não são cobertas pelo FGC, elas são obrigadas pelo Banco Central a colocar o nosso dinheiro no nosso nome em títulos públicos. Então, mesmo que esse banco quebre, não existe mais esse medo de que o banco vai quebrar, sumir com o dinheiro das pessoas. As pessoas têm muito esse receio, né? Porque já tivemos episódios parecidos alguns anos atrás, né? No começo dos anos 90. Então, isso acaba assustando as pessoas. Mas hoje, o sistema ele é muito seguro e se você buscar o selinho do FGC, aí você tem dupla segurança. Que
Que bacana. Professor, também aqui, a Elisângela fez uma pergunta interessante. A gente estava falando, né, sobre renegociar as dívidas e tudo mais. Ela fala assim, e quando a gente deve ao banco, e mesmo tentando, né, fazer uma negociação, o banco acaba cobrando o dobro, assusta cada vez que chega, né, algum tipo de negociação. Esses juros abusivos, professor, tem como fazer uma denúncia, entrar num PROCON, por exemplo, para pedir, né, a reavaliação desse contrato, seja lá para um financiamento de carro, de casa, enfim? Porque a Elisângela fala isso, quando você deve 1.500, você tenta negociar, o banco vem com 3.000 de dívida. Perfeito. Como que é o nome dela? Elisângela, né? Elisângela, outro segredo aqui só para Elisângela. Lá no Banco Central existe uma ferramenta que é você abrir chamados, né? Então você consegue denunciar ao Banco Central quando há alguma prática abusiva e de repente receber uma orientação do que fazer nesses casos. Então uma palavrinha mágica para se utilizar com os bancos é: olha, gostaria de resolver porque estou prestes a abrir um chamado no Banco Central. Mas, nossa, funciona que é uma beleza. Porque os bancos têm disso, sabe? Para eles, né, é a fonte de receita deles. Sim. Então, quanto mais tempo você deixa o dinheiro na dívida, melhor. E aí, às vezes, o que pode ser interessante é o que eu falei anteriormente, de fazer um empréstimo com juro menor, né? Você compara os juros desse empréstimo com o juro que o banco está cobrando, aí você consegue olhar para esse empréstimo parcelado e perceber quanto que você está pagando naquilo, e aí você usa esse dinheiro para cobrir do banco e depois paga o empréstimo. E para quem não entende muito de juros, sempre olha para o valor das parcelas. Então pega todos os valores das parcelas que você vai pagar e soma, né? Então, provavelmente você vai emprestar lá 5.000 do banco, e aí ele vai fazer lá 12 parcelas de tanto. Quando você soma, vai dar lá 8.000 reais. Então, eu sei que eu estou pagando 3.000 de juros. Compara com o que você está pagando no seu banco, porque mesmo que não tenha o cálculo percentual, isso dá para você uma ideia de quanto de juros está embutido naquela proposta, se aquilo faz sentido para você. E assim, o dinheiro no presente, ele vale mais do que o dinheiro no futuro. Então, quando nós emprestamos dinheiro, nós precisamos pagar um aluguel por esse dinheiro. É o que a gente faz. A gente busca um aluguel mais barato, né? Claro. Mas os bancos comerciais, bancões, eles sempre têm as piores taxas nesse sentido, assim, né? Porque eles são bancos que são mais conhecidos e não é uma questão de, eles tem um problema de moral aí. Não, eu sou um banco grande, para que eu vou pagar um retorno grande para o meu cliente, sendo que eu tenho uma certa segurança que os outros bancos não têm? Então, paga um pouquinho menos. E os bancos menores, a mesma história. Eles são bancos pequenos, eles precisam atrair clientes. Então, eles vão cobrar um juro menor, eles vão pagar um retorno maior. É mais ou menos nesse sentido. Professor Valcir, está chovendo pergunta aqui, eu já vou adiantar que eu vou entrar em contato com a sua assessoria, a gente vai ter que marcar mais um programa, viu? Porque as pessoas, né, é um tabu, parece, falar de economia, né? As pessoas não entendem, elas fogem daquele assunto, não quero falar isso, justamente porque não entende. E o senhor deu uma aula hoje aqui, eu fico muito grata. E para a gente encerrar, professor, eu gostei muito, né, quando o professor falou assim, eu sou um cara otimista, né? Eu penso que sempre as coisas vão melhorar. As soluções imediatas para o Brasil: maior produtividade, menos burocracia, promover reformas. Por que no Brasil o tema da inflação é tão assustador? E qual a sua opinião? A gente vai conseguir vencer isso, essa crise? Perfeito. Eu sou bastante otimista, sim. Os problemas que nós estamos enfrentando nesse momento não são problemas triviais, né? Porque teve assim, uma confluência de problemas somados, né? E o grande problema do Brasil, no fim das contas, é a desigualdade, né? Nós sabemos que uma inflação de 10% ao ano, ela é assustadora, mas quem paga essa inflação são as pessoas pobres, são as pessoas que não têm condição de deixar um dinheiro lá rendendo, protegido num título, e ela acaba consumindo mais esses bens de consumo, que são efetivamente o lugar onde os preços estão maiores. Então, eu acho que o primeiro momento, né, uma primeira ideia do que poderia colocar o Brasil nos eixos, seriam políticas que pudessem reduzir essa desigualdade. Existem algumas reformas, né, que estão aí nesse sentido. Por exemplo, a reforma do imposto de renda, né, que vai fazer com que haja um certo benefício para as pessoas mais pobres, mas ainda é muito pouco, sabe? E o Brasil não precisa de política assistencialista só, né? A política assistencialista é importante, ela alivia a pobreza, ela reduz essa situação terrível que as pessoas têm de não ter o que comer, não ter aonde morar.
Então isso é muito importante, mas o nosso problema é estrutural. As pessoas elas querem ser inseridas produtivamente, elas querem ter qualificação, e tem famílias que não têm essa escolha, né? Parece muito fácil quando nós viemos de uma família que tem condições de dar uma educação para gente, de pensar, as pessoas não estão se educando porque elas não querem. Mas na vida real é muito difícil, a pessoa não consegue sair daquilo. E é aí que entra o papel da política pública. Então eu acredito que o primeiro passo é olhar para as questões sociais mesmo. Porque num Brasil em que nós temos uma desigualdade menor, ou nós não temos essa enorme desigualdade que nós temos hoje, as pessoas vão saber cuidar de si mesmas de uma maneira sozinhas, né, autônoma. Elas não vão precisar de governo para dar um assistencialismo. Mas enquanto nós precisarmos desse assistencialismo, porque depende das pessoas comerem, dormirem, eu sempre repito, as pessoas não são números. Então, quando você falar, vou dar lá uma canetada sobre o juro em 1%, aquilo vai impactar diretamente na vida das pessoas. Então, eu acho que a gente precisaria olhar para esse lado social. Muito bom. Professor Valcir, mais uma vez, muito obrigada pela sua aula de economia, né? Por todas essas explicações tão claras que a gente consegue realmente entender. E mais uma vez agradeço, né, a sua disponibilidade e está convidadíssimo a participar novamente com a gente. Muito obrigada e um ótimo dia. Muito obrigado. Bom dia para vocês e para todos os ouvintes. Obrigado pelas perguntas. Amém, obrigada. Agora 9h52, hoje conversei com o professor Valcir Soares Júnior, ele que é professor de economia da Universidade Positivo, falando com a gente sobre economia, sobre a inflação no Brasil, esclarecendo dúvidas. A gente vai para o intervalo.